Acabou o sonho tricolor de ser campeão do mundo. E para muitos torcedores espalhados pelo nosso país, acabou sentindo um certo alívio, né? Porque afinal de contas, imagine, Fluminense campeão do mundo na primeira Copa do Mundo de clubes, o Fluminense, o time que entrou como patinho feio entre os brasileiros, acabasse se sagrando campeão. Seria um desespero para a galera que foi lá. Claro, para a galera que não foi, também tirando aquele sarro, né? Mas, afinal de contas, o Fluminense fez um baita de um papel, um grande campeonato, acabou sendo eliminado por uma equipe que eu não acho que é lá grandes coisas, que já tinha a desculpa pronta, né? Inclusive, o técnico do Chelsea já tinha elaborado toda a desculpa sem demonstrando um grande desconhecimento do futebol brasileiro, mas enfim, né, acabou vencendo a equipe que é melhor, embora o Chelsea não seja grandes coisas, é melhor do que a equipe do Fluminense. Vale lembrar que em 3 confrontos contra os brasileiros, o Chelsea tomou a lavada para o Flamengo, venceu o Palmeiras por 2-1 com muita dificuldade, e acabou não encontrando tanta dificuldade assim para vencer a equipe do Fluminense. Eu vi alguns jornalistas, né, fazendo uma análise daquele tipo, que a gente sabe, bem superficial, e procurando culpados para poder justificar a derrota do Fluminense. Não, venceu a equipe que foi melhor. A equipe do Chelsea é a melhor equipe do que a equipe do Fluminense e merecidamente está na final do Campeonato Mundial. Vamos ver, né, o processo de comemoração, se eles se importam ou não se importam com a competição, né? Na realidade, aqui se importam e muito, porque justificativas não faltaram, né, antes de acontecer essa semifinal, e o Fluminense, por muito pouco, entre aspas, não foi à final dessa competição. Mas o que aconteceu nesse jogo, a derrota do Fluminense, ela de certa forma, para quem é torcedor apenas, é muito importante ter acontecido. Porque o que a gente andou vendo de alguns torcedores do Fluminense que têm o poder do microfone, e eu não tiro a razão deles em pensar e fazer alguns tipos de declarações, não todos, porque o que eu vou falar aqui agora eu não concordo, mas não concordo mesmo. Porque, afinal de contas, poxa, o Fluminense foi desacreditado para lá. Dos times do Rio de Janeiro, o Fluminense só é mais forte que o Vasco, mas também o América do Rio é mais forte que o Vasco, né? O time do Vasco é um declínio, uma decadência que ninguém consegue explicar, uma decadência inexplicável. Eu vi alguns torcedores do Fluminense falando que se o Fluminense fosse campeão do mundo, torcedores do Fluminense poderiam sentar na mesa com qualquer um e afirmar que o Fluminense é o maior clube do Brasil, porque ele tem todos os títulos que um grande clube precisa ter. Só que existem coisas que são desnecessárias, né? Não tem necessidade de ser dita. Porque é passar uma vergonha sem precedentes. Porque o Fluminense não é o maior nem do Rio de Janeiro. Né? Mas muito pelo contrário. O Fluminense vive à margens do Flamengo, vivia às margens do Vasco da Gama. Hoje já talvez tenha ultrapassado o Vasco com a conquista da Libertadores, mas é muito longe de ser o maior do Rio de Janeiro. Quem dirá ser o maior clube do Brasil, né? Vi também um torcedor fazendo parâmetros de torcidas, né? Dizendo que os clubes de fora do eixo, tipo Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético, não tem uma torcida maior que a torcida do Fluminense, por exemplo. Mais uma vez eu repito, o Fluminense não tem, ele não é o maior do Rio de Janeiro. E ele não tem a maior torcida do Rio de Janeiro, nem a segunda maior torcida do Rio de Janeiro o Fluminense tem. Então, é muita imbecilidade afirmar uma coisa dessa. Né? O Fluminense é um time regional, gostando ou não gostando. Você que é de outro estado assiste jogos do Fluminense só porque ele está no Rio de Janeiro. E não por qualquer outra coisa. O Fluminense não tem mídia. Essa que é a realidade.
Né? E não é aquela falta de mídia como é o São Paulo, por exemplo, que é a terceira torcida do país. Não é essa falta de mídia. A falta de mídia que o São Paulo tem é pelo clubismo. A falta de mídia que o Fluminense tem é pelo seu tamanho, pela sua grandeza, né? Que é uma grandeza bem rasteira. O Fluminense é o penúltimo maior dos grandes clubes do futebol. É o penúltimo maior dos grandes clubes do futebol brasileiro. É o segundo menor dos grandes clubes, entre os 12 grandes clubes do futebol brasileiro. Então, algumas situações acaba tirando a sanidade mental dos torcedores. Então, para a maioria, ou para todos os torcedores do futebol brasileiro, foi muito importante o Fluminense ter caído na semifinal. Mas eu quero enaltecer a campanha de todos os clubes brasileiros que estiveram na Copa do Mundo. O Botafogo foi eliminado nas oitavas, o Flamengo eliminado nas oitavas, o Vasco eliminado. O Vasco eliminado no campeonato da rua. Né? O Vasco é eliminado. O Palmeiras eliminado nas quartas e o Fluminense eliminado na semifinal. Um grande papel prestado pelos clubes do futebol brasileiro, mostrando, né, as cartas reais que o futebol brasileiro tem. E tirando aquela mística de que nós vivemos à margem do futebol europeu. Não, nós não vivemos à margem do futebol europeu. Os clubes do planeta vivem às margens de 5, 6 clubes estes que estão na Europa. Né? Porque o segundo escalão, que é um nível altíssimo, o futebol brasileiro não está abaixo dele. Então, o recado entregue pelos clubes do futebol brasileiro é um recado que nós devemos aplaudir. Claro, nenhum torcedor brasileiro que não torce para nenhum dos times que foi para o Mundial jamais queria que algum desses clubes vencesse essa competição. Mas, em contrapartida, todo brasileiro que é apaixonado pelo jogo e que valoriza o futebol brasileiro, ele torceu para que os clubes brasileiros fossem bem até determinado ponto. Né? Até a semifinal, para muita gente já foi até demais. Né? Que é o caso da equipe do Fluminense. E, inclusive, fez com que alguns torcedores perdessem a sanidade mental a ponto de dizer que o Fluminense tem maior torcida do que os 4 clubes de fora do eixo. O que não é verdade. O Fluminense não tem mais torcida do que nenhum dos 4 clubes de fora do eixo. Exemplo, lá em Porto Alegre, metade torce para o Inter, metade, quer dizer, 60% Inter, 60% Grêmio, 40% Inter. Ou talvez menos. Não sei, eu acho que talvez mais. Aqui em Minas Gerais, existe uma diferença gigantesca entre Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro é a 5ª torcida do país, o Atlético é a 8ª, 9ª, 8ª, 9ª, alguma coisa do tipo. E ainda assim, todos esses 4 clubes têm maior torcida do que o Fluminense. E gente pensando que o Fluminense seria o maior clube do país. Ele seria só o campeão do mundo, gente. Ele não seria o maior clube do país. A França, a Argentina, não é a maior seleção do mundo. Ela foi campeã mundial. Ela é tricampeã mundial. A maior seleção do mundo é a seleção brasileira. Então, um título não te credencia a se tornar maior do seu país, onde existem quase uma dezena de clubes que são gigantescos, né? Então, e o Fluminense sequer faz parte disso daí. Fez um ótimo trabalho no Mundial. O técnico Renato Gaúcho deixou de ser aquele técnico subestimado, porque mostrou estratégias fantásticas para poder vencer os seus opositores. O Flamengo fez um grande campeonato, o Palmeiras fez um grande campeonato, o Botafogo fez um grande campeonato, e o futebol brasileiro sai de cabeça erguida. Caiu em pé? Não, não tem essa de cair em pé. Sai de cabeça erguida da maior competição de clubes da história do futebol mundial.